Como fazer um pássaro em pastel seco? A primeira coisa que você vai fazer é trabalhar com um tom mais escuro. Então, onde tem preto, eu vou usar o lápis preto ou o giz preto, ou os dois, na área escura do papel. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma cor vermelha e depois colocar o preto por cima, porque eu não vou conseguir atingir o mesmo preto. Diferente de todas as artes, o pastel seco você começa com a cor mais escura para que você não corra o risco de saturar a cor do seu papel e depois não conseguir um escuro puro. Esse pássaro que eu estou fazendo é um pássaro vermelho e preto. Mas, vamos observar, será que é apenas preto? Ou será que tem outras cores? Então, antes de começar a sua pintura em pastel seco, analise o valor tonal, analise a escala de cores, vá no círculo das cores, estude as cores complementares, análogas, observe, para que você possa encontrar as cores corretas e não ficar adivinhando tons, não ficar adivinhando cores. Por exemplo, será que nesse preto é somente preto? Será que não tem um azulado, um acinzentado? Então, observe a luz e a sombra o tempo todo. Desenhar e pintar e observar a luz e sombra o tempo todo. E no pastel seco não é diferente. Observe que como eu passei o lápis, depois eu passei um pouco do giz e esfumei com esse esfumador ou esfuminho. Depois eu volto com o vermelho por cima daquele preto, para fazer aquela mistura entre o claro e o escuro, para mim fazer um tom médio aqui. Eu poderia ter usado um lápis vermelho mais escuro e já produzir esse tom médio? Poderia, mas eu prefiro misturar, construir as cores. E foi o que eu fiz entre o preto e o vermelho. Depois eu vou fazendo o vermelho do corpinho desse pássaro. Lembrando que, será que é apenas uma tonalidade de vermelho? Será que a luz bate no corpo desse pássaro apenas de uma forma? Será que não tem a parte de sombra, parte mais iluminada, parte menos iluminada, um valor tonal maior, um valor tonal menor? Tudo isso faz parte do processo de construção de uma pintura em pastel seco. E aqui nesse pássaro não poderia ser diferente. Então eu vou construindo o corpinho com os tons vermelhos, trabalhando as sombras com o marrom, o preto e o azul, o giz azul escuro, quase preto. E vou trabalhando toda a parte de luz e sombra em parte por parte, detalhe por detalhe, trabalhando dentro do meu método, o quebra-cabeça, que está dentro do meu curso Descomplicando o Pastel Seco, para você entender como que você vai construir detalhe por detalhe. É necessário mapear a luz e a sombra e as cores. Sem você fizer um estudo antes de começar a pintura, você corre o risco de ter a cor das penas do pássaro diferente. Nesse caso, esse pássaro não tem aquelas peninhas detalhadas como de uma arara, peninha por peninha, devido à posição do pássaro e à fotografia que eu escolhi. Esse pássaro apresenta mais manchas avermelhadas, escuras e não detalhes de peninhas por peninhas. Mas quando há detalhe de pena por pena, você vai seguir com cada pena individualmente, trabalhando detalhe por detalhe, como uma pecinha de quebra-cabeça. Aqui eu usei mais áreas iluminadas e manchadas, áreas escuras maiores, áreas escuras menores, e fui intercalando com o giz e o lápis. O lápis eu usei para atingir as áreas menores e o giz eu usei para atingir as áreas maiores. Você, passando pelo processo correto, sabendo observar de forma correta, não terá problema na fluidez e na construção da sua pintura em pastel seco, porque é uma técnica impressionante, é uma técnica fluida, mas com o método correto e o processo correto, você atingirá um resultado excelente. Veja como eu esfumo, detalhe por detalhe, e vou sempre refazendo os tons claros, médios e escuros, sempre trabalhando também o volume. O que é volume?
maior ou menor intensidade, luz e sombra. Então eu trabalho sempre observando a luz e a sombra o tempo todo. E você vai conseguir ver como que as cores, o valor tonal vai variando de uma escala maior para uma escala menor, mais claro, mais escuro. E sempre esfumando. Não precisa usar o giz com força e nem o lápis. Sempre que usar, assopre. Use a limpa tipo para tirar o excesso do pozinho do lado. O jeito correto de esfumar é trabalhando com o dedo, uma leve pressão. Não precisa colocar força e esfregar em excesso e nem passar o giz em excesso. Dessa forma, você controla a quantidade que você vai colocar de giz no seu papel, você controla a intensidade da sua mão. Lembrando que na pintura em pastel seco, você usa o tempo todo o seu punho com muita leveza, pegando no giz e no lápis com muita leveza, sem forçar, sem pesar a mão. Sempre leveza na mão. É o segredo de trabalhar com o pó, com o giz. E sempre esfumando de maneira correta, com a pressão correta, na direção correta, sem exageros. Aqui eu vou trabalhar todo o corpo do pássaro, usando o vermelho claro e depois nas áreas iluminadas. Depois eu vou pegar o giz vermelho um pouco mais escuro, mais rosado, para trabalhar as áreas mais de sombra que está abaixo aí do peitinho dele, onde eu vou usar também o preto para criar sombra, mas não com intensidade, apenas com leveza. Pode ser usar também a sujeirinha escura que você já tem no esfumador e levar sobre esse vermelho para criar o que? Aquela parte de sombra, como eu estou fazendo aí com esse esfumador. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e me siga aqui no canal, para que você possa receber, acione o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse em pastel seco. E vou construindo toda a sombra debaixo do peitinho do meu pássaro. Depois eu vou fazer o que? O bico, né? Os olhos e a parte branca debaixo do biquinho dele, que é uma peninha branca que tem ali. Esse pássaro popularmente conhecido como sangue de boi, e ele vive na Mata Atlântica brasileira. É um pássaro lindo, mas veja como não é apenas uma tonalidade de vermelho. Observe as cores, olha o valor tonal usado aí, aonde tem mais intensidade de luz e onde tem menos intensidade de luz. Aqui eu estou usando o lápis e o giz o tempo todo. O lápis nas áreas menores, o giz nas áreas maiores, construindo sempre os detalhes com leveza na mão e sempre de olho na luz e na sombra. Aqui eu estou fazendo os detalhes do pezinho dele, no tronco, e intensifico a área iluminada com o vermelho. Lembrando que esse pássaro, ele gosta muito da planta, a árvore imbaúba. Ele vive muito nos galhos dela, ele se alimenta muito desse fruto. Então, o galinho que eu coloquei aí foi um galinho da imbaúba. Eu trabalho com 3 tipos de marrom nesse galinho. Veja que eu começo com a parte iluminada e coloco o marrom mais escuro na sombra ali dele. Por que eu não comecei com o marrom mais escuro se eu disse que tem que começar com o lápis mais escuro, a cor mais escura? Porque não é um preto, não é uma área muito concentrada, é uma sombra leve e os tons são similares, né? São parecidos. Então eu coloquei o marrom escuro depois e vou trabalhando a folha. A folha eu já comecei com verde mais escuro e depois eu trabalho iluminando essa folha. Lembrando que você gostou desse conteúdo, me siga aqui no canal e deixe seu like.